Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria o senador Fabiano Contarato. Senador, muito obrigado por o senhor ter aceito o convite de conceder essa entrevista aqui para o Vida e Performance. É uma alegria muito grande. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço, Bira, essa oportunidade de estar aqui tentando responder e levar para a população informações importantes referentes ao Senado da República. Perfeito. Senador, a primeira pergunta que eu vou fazer, na verdade, é assim, antes de nós falarmos sobre as suas atribuições no Senado, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua carreira jurídica, que ela é brilhante, né? O senhor foi já professor universitário, teve uma atuação muito efetiva, principalmente em relação ao trânsito, né? Inclusive com o alcance nacional de algumas contribuições que o senhor fez para a sociedade. O senhor pode falar um pouquinho desse período para nós, por favor? Bom, na verdade, eu tenho muito orgulho, eu amo dizer, Bira, que eu tenho como missão ser policial e ser professor. Eu estou como senador. Eu acho que isso tudo é muito passageiro, né? As pessoas fazem da política muitas vezes profissão. Nada contra, mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Claro. Eu nasci no interior do estado, em Nova Venécia. Com 5 anos de idade eu mudei minha família e ali eu cresci em Cristóvão Colombo, depois fui fazer Direito e passei no concurso para delegado de polícia. Então tem 27 anos que eu sou delegado de polícia e 20 anos que eu leciono Direito Penal e Processo Penal no curso de graduação de Direito. Já dei aula em penal, pós-graduação, enfim, várias faculdades, inclusive na universidade. Eu acho que isso tudo me instigava a questionar por que no Brasil é difícil você fazer uma alteração que vai efetivamente de acordo com o interesse da população. Era comum eu presenciar as pessoas falando assim, no acidente de trânsito com vítima fatal. Doutor, minha filha faleceu, 18 anos, a polícia devolveu o carro, devolveu a CNH, o delegado fixou R$1.000 de fiança, a vida da minha filha vale R$1.000. Então aquilo era uma carga emocional muito grande quando eu me deparava de que, infelizmente, no Brasil, a premissa de que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza é apenas uma disposição no artigo 5º, que infelizmente no Brasil uns são mais iguais que outros. Por isso que eu me predispus e me lancei meu nome para que se a sociedade assim entendesse que eu pudesse representá-la no Senado e que, graças a Deus, foi esse o caminho que nós traçamos. Sem dúvida. Inclusive, o senhor teve o maior número de votos aqui no Espírito Santo, que é um estado que tem 4 milhões de habitantes, o senhor teve mais de 1 milhão de votos, não é isso? Isso. E como é que foi esse momento para o senhor? O senhor imaginava que ia ser o senador com o maior número de votos no estado? O senhor tinha isso em mente ou foi um elemento surpresa assim que foi apurado o resultado? Não, foi surpresa porque, inclusive, a pessoa que estava me ajudando na campanha, ela falava, olha, nós estamos lutando pela segunda vaga. Uma vaga já tem dono, como se já estivesse pré-estabelecido a eleição. Mas no desenrolar da campanha, principalmente no final, eu sentia uma receptividade da população muito grande. As feiras que eu ia, nas comunidades, nos municípios, a população efetivamente abraçou. Mas eu acredito que isso não foi uma coisa só comigo, né? Eu acho que as eleições de 2018 deu um recado muito claro. A população está cansada com os mesmos resultados. Mas também é necessário que os políticos novos, assim como eu, tenhamos a plena convicção de que não basta ser novo na política. Se você pode ter, eu tenho presenciado isso lá no Senado, às vezes a pessoa também é do primeiro mandato igual eu, mas se deixa contaminar com a prática da velha política. Então eu acho que aí você não trocou nem 6 por meia dúzia, você trocou 6 por 5. Então eu não quero isso, eu acho que é necessário que seja novo nas ideias, seja audacioso, sabe quais são as funções, qual é a função constitucional de um senador da República, entenda que no Brasil o sistema é bicameral. Por que é bicameral? Porque nós temos a Câmara dos Deputados, que o número de deputados federais é proporcional ao número de habitantes, e você tem o Senado da República, que é uma representatividade igualitária. Então você pega o Acre, tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores, Espírito Santo tem 3 senadores. Então você tem esse sistema bicameral é justamente para que haja o sistema de revisão, para que nós possamos
não incidir com tanta frequência em erros e corrigimos e também fiscalizamos o executivo. Né? É por isso que tem esse sistema bicameral. Então, eu acho que vale a pena, sim, a população se inteirar cada vez mais. O que me instigou muito também para ser candidato foi aquilo que Martin Luther King disse, que eu acho que foi um dos discursos mais belos do planeta, quando ele enfatiza e diz que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Nós temos um país de muitos brasileiros honestos, íntegros, cumpridores com suas obrigações, mas que infelizmente são omissos. Então, não basta isso. Ser cidadão, Bira, não é apenas viver em sociedade, mas é transformá-la. E o que você, o que você que está assistindo está fazendo para transformar a sociedade? Perfeito, senador. E o senhor consegue identificar que houve um avanço, assim, é muito latente que as redes sociais trouxeram mais o público a se interessar por política. O senhor entende que houve realmente essa evolução da sociedade? O senhor atuando como senador, o senhor entende que realmente o brasileiro está mais ligado, está mais antenado em saber aquele político que votou, se ele realmente está agindo de acordo com os anseios da população? Olha, as redes sociais, elas hoje exercem um papel fundamental em qualquer coisa, mas tanto para um lado como para o outro. Né? Eu lembro de um livro que eu li de Thomas Hobbes, que para mim foi fantástico, Leviatã, e ele falava que o homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Então, é uma ferramenta que está à disposição de todos nós, de fácil acesso, mas que você tem que saber usar com responsabilidade. Perfeito. Então você vê aí as fake news, eu sou vítima de fake news constantemente, mas que aí você não tem uma forma de controlar isso. Perfeito. E que eu acho que se for utilizada com responsabilidade, procurando checar a fonte, né? Porque nós somos tendenciados a receber uma informação e já viralizar aquela informação sem procurar um critério de análise. De análise se procede ou não procede. Então, às vezes, a gente está replicando e reproduzindo. E eu não falo isso só como político, não. Às vezes, eu lembro de um fato que me marcou muito, que eu recebi no WhatsApp uma foto de uma moça jovem, 16 anos, salvo engano, que tinha acabado de praticar um suicídio aqui na Grande Vitória. E antes que a perícia chegasse no local, já tinham fotografado ela e aquela foto ficava viralizando. E eu virei para a pessoa que mandou e falei assim, olha, por favor, em respeito à memória da vítima e dos familiares, não me manda esse tipo de imagem. Por quê? Porque a gente recebe, além de receber, pulveriza aquilo, viraliza aquilo e, poxa, você se coloca no lugar de um familiar. Claro. Assim como foi essa foto, tem as notícias, né? Se eu eu fabrico uma fake news a seu respeito e coloco num grupo de WhatsApp e aquilo, o meio facilita a divulgação ou a propalação, aquele elemento de falsidade se tornou uma falsa verdade. Até você desdizer aquilo e falar, olha, não foi isso. Então é isso, eu acho que assim, claro que a gente tem que partir da premissa da boa-fé, que por prior criminoso, a presunção é de inocência, está lá no artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu parto da premissa de que todas as pessoas tenham boa-fé. Então os meios de comunicação social, principalmente as redes sociais, ela hoje é preponderante. A população ela está mais participativa, interativa, ela está fiscalizando mais o parlamentar. Acho que tem que ser fiscalizado, mas sempre com responsabilidade. Tem dúvida? Tem um portal de transparência. Claro. Vai lá e busca. O senador Fabiano Contarato viajou para tal lugar ou não viajou, ele estava ou não estava. Como é que funciona? Vai lá, busca na fonte, está tudo transparência. O que ele está gastando, o que ele não está gastando. Né? E essa coisa de gasto também é muito relativa, que às vezes no mandato sai muito caro. Eu vejo que tem determinados senadores lá que falam assim, eu só tenho 5 assessores, mas não produz absolutamente nada. Então, é um senador que custa muito para a população brasileira. Então, você tem que ter razoabilidade, bom senso, equilíbrio. Nem tanto lá, nem tanto cá. Mas o que é ideal para que nós tenhamos um mandato com efetividade, com proeficiência, proativo, para quem sabe a gente possa diminuir esse abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Perfeito.
Senador, excelente explanação. E eu gostaria, eu acho que vale a pena trazer um pouco aqui para o nosso público. Existe, acho que, uma dúvida até conceitual, né? Qual é a função de um deputado federal, a função de um senador? O deputado federal, ele representa a população em si, o senador está lá representando o Estado. De forma institucional, como que é a rotina de um senador, no seu caso, eleito de um Estado que territorialmente ele é pequeno, mas o Espírito Santo tem um dos maiores IDHs do Brasil, economicamente é um dos estados que tem grandes riquezas, consegue pagar os seus servidores em dia. Como é que é representar um estado como o Espírito Santo lá no Senado Federal? Bom, na verdade, obrigado até mesmo pela oportunidade para explicar da melhor, tentar ser mais didático possível. A representatividade na Câmara dos Deputados, ela se dá para a população e é proporcional ao número de habitantes. Por exemplo, você tem São Paulo tem 70 deputados federais, o Espírito Santo tem 10. Então, ela tem a função ali de legislar de acordo com o interesse da população. Perfeito. O diferencial é que no Senado, além dessas atribuições, que uma das funções do senador também é legislar, e aí você pode iniciar com um projeto de lei no Senado, ou o projeto de lei inicia-se na Câmara dos Deputados. Então, nesse momento, as atribuições são a mesma, não tem diferenciação. Mas o Senado, ele parte com uma representatividade de forma igualitária. Então, ali não há diferenciação entre os estados. Todos representam o Brasil, em particular os estados da federação. Agora, não se restringe a função do senador, isso está expresso no artigo 52 da Constituição Federal, compete privativamente ao Senado Federal. Aí ele vai explicando todas as funções: processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente, para o crime de responsabilidade, ministro do Supremo. É ali que se faz, por exemplo, sabatinas de ministros, ali que se faz sabatinas de membros que vão ocupar o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o presidente do Banco Central. É ali que ele é fiscalizador do Executivo. Então, a função ela é muito mais abrangente. Ali que passa todas as leis orçamentárias. Então, a função ela é muito ampla. Eu vejo que na minha rotina no Senado, por exemplo, eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, mas eu sou titular da Comissão de Constituição e Justiça, vou na Comissão de Educação, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Transparência, Comissão, de Infraestrutura. Acho que eu sou membro de 9 comissões, não dá tempo. Essa semana passada eu fui designado para ser o representante do Senado da minoria no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é de extrema importância esse conselho. Então você acaba tendo muita atribuição. O ritmo é frenético, mas isso me satisfaz porque dá a sede de você representar o Espírito Santo em nível nacional de forma a que a população capixaba tenha até orgulho, porque nós estamos lutando ali por uma sociedade melhor, mais justa, fraterna, igualitária. Então você tem um aspecto legislativo, mas você pode, por exemplo, eu entrei já com 35 ações na Justiça. Então, aquilo que eu não consigo dentro do processo legislativo, eu judicializo, porque às vezes, essa é uma das funções do Senado, fiscalizar o Executivo. Nós sabemos que não pode, por exemplo, dentro de uma pirâmide de Hans Kelsen, em que o ápice da pirâmide no Estado Democrático de Direito é a Constituição Federal, embaixo dela tem emenda constitucional, depois leis ordinárias, leis complementares. Só na base é que você tem decretos, depois regimento internos, portarias. Então, jamais pode um decreto se sobrepor a uma lei. Então, é comum o chefe do Executivo, às vezes, querer legislar, cuja competência original é do Legislativo, através de lei federal, por decreto. Então, quando ele faz isso, ele está violando o artigo 22 da Constituição Federal. Aí eu tenho que entrar com um projeto de decreto legislativo no Senado para sustar aquele decreto, e se não consigo, eu tenho que entrar com uma ação na Justiça, seja no Supremo, uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, ou com uma DPF, ou com uma ação popular, ou com mandado de segurança. Então você tem que utilizar os recursos jurídicos, os remédios jurídicos, para corrigir a violação da espinha dorsal de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal. Ninguém está acima da lei, nem o presidente da República. Perfeito. E senador, e uma dúvida, dentro das suas atribuições,
Qual é a periodicidade que o senhor tem que estar em Brasília? Acho que as pessoas também têm essa dúvida, né? Quanto tempo o senhor tem que ficar aqui no estado? Eu recebi algumas perguntas nesse sentido, por isso que eu estou repassando. Na verdade, assim, eu costumo dizer assim, me causou muito... Foi um choque para mim. Primeiro que primeiro dia quando eu cheguei no Senado, eu achei já um absurdo. Todo mundo fala que o Senado, a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Ela pode ser qualquer coisa menos a casa do povo. Eu me deparei com elevadores privativos para senador. Ora, todo o poder emana do povo e é exercido por seu representante. Se você for no Senado, você não pode usar o mesmo elevador que eu? Como que fica? Eu acho que isso viola a própria garantia constitucional de que todos somos iguais perante a lei. E da isonomia. E da representatividade. Porque se eu estou representando 1.117.036 votos, mais toda a população capixaba e a brasileira, o que me faz diferente? Então, eu me deparei que lá funcionários efetivos não passam pelo sistema detector de metais. Os comissionados também não. Mas os terceirizados que ganham menos, passam. Ou seja, lá se criminaliza a pobreza. Então, assim como o Estado criminaliza a pobreza aqui, basta você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, e aqui eu não estou fazendo apologia, mas quando acontece um furto aqui, você tem uma vítima determinada. Agora, quando um governo do Estado, quando um secretário, quando um político desvia a verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Claro. Ele está matando o sonho. Desvia verba direto, né? Claro, não tenho dúvida. Agora, você traça o perfil socioeconômico de quem está preso. Pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Pergunta na população carcerária quem está preso por concussão, corrupção ativa, peculato, corrupção passiva, crimes contra o ordem tributário, com o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, crimes de colarinho branco. Quantos políticos estão presos? São esses que causam são esses que maior prejuízo ocasionam à população brasileira. São esses que estão violando o artigo 5º e 6º da Constituição, que diz que todos temos direito à saúde pública de qualidade, as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais públicos. Todos têm direito à educação, as pessoas não têm acesso a uma educação básica de qualidade. Só para e pensa, se você fosse ler o artigo 7º, inciso 4 da Constituição, eu vou ler o que está escrito lá. Lá está escrito textualmente isso, aspas. A União instituirá um salário mínimo digno capaz de suprir as suas necessidades e da família com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene e nós temos esse mísero salário. Enquanto garçons no Senado Federal ganham até R$15 mil. Olha, totalmente. Mas é uma letra morta, porque é uma garantia constitucional que a União tem que instituir esse salário mínimo capaz de fazer isso tudo e ela mesma não faz isso. Então, eu vejo que nós temos muito que avançar para corrigir essa desigualdade, para diminuir esse abismo e compete à população exercer o seu direito de cidadania, cobrando mais dos seus políticos. Então, a rotina lá na terça e na quarta-feira são os piores dias. Por quê? Porque ali funciona todas as comissões pelo período da manhã e à tarde você tem o plenário. Então, por exemplo, eu chego 8h30 da manhã, almoço de marmita na minha sala e não tem horário para sair. Então, tem dia que eu saio 8 horas da noite do Senado, mas tem dia que eu saio meia-noite, 1h. Então, depende disso. Então, na terça e na quarta. Na segunda-feira tem um funcionamento de comissões, mas é muito baixo, mesmo porque não há obrigatoriedade. Então, se você for lá, estou sendo extremamente sincero, claro. Se a população for lá na segunda-feira, ela vai achar até que aquele local é morto, porque a maioria dos políticos não vão. Só os interessados mesmo, atuantes nas comissões. Mas nas comissões, para funcionar, tem que ter os senadores. Então, você tem esse problema, que não basta você querer. Então, agora, terça e quarta são os dias. Então, o que a maioria dos políticos fazem? Eles saem daqui na segunda noite, chega lá e fica na terça e na quarta, quinta de manhã vai embora. É isso que faz. Essa é a agenda. Essa é o obrigatório, vamos dizer assim. Você tem que marcar presença obrigatoriamente na terça e na quarta. Na segunda, quinta e sexta, não. Eu tenho um comportamento um pouco diferente. Às vezes eu vou na segunda, às vezes eu fico a semana toda, às vezes eu fico 2 semanas lá. Porque você tem que ter uma proatividade. Às vezes, porque como na terça e na quarta é muita comissão e plenário,
Mas existem demandas de reuniões com entidades, embaixadas, pessoas que querem apresentar porque vão ser sabatinadas na Comissão de Constituição e Justiça. Então, são juízes que são candidatos a serem nomeados no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, ou no CNJ. Então, ter esse bate-papo que eles querem se apresentar, mostrar o currículo, falar qual o campo de atuação deles. Então, eu gosto, às vezes, de ficar... Às vezes eu fico de segunda a sexta, às vezes eu fico de terça, eu vou na segunda e volto na quinta. Isso depende. Por exemplo, ontem mesmo eu cheguei domingo, e vou embora amanhã, terça. Então, isso depende de cada parlamentar, mas a função lá, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, é terça e quarta-feira, obrigatoriamente. Segunda, quinta e sexta, não, você faz para as outras atividades. E diante desse fato, o senhor acredita que se houvesse talvez um empenho maior de todo o Congresso, nós teríamos uma maior celeridade na aprovação das leis? Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Eu acho assim, 2 dias na semana apenas, com tantos projetos de lei, com tantas medidas provisórias para serem analisadas, com a quantidade de comissões que tem no Senado, com a complexidade de assuntos, eu particularmente entendo, quando eu chego lá na quinta-feira, que eu estou na quinta-feira ou na sexta-feira, que parece que é um local fantasma, que não tem pessoas, não tem político nenhum, eles voltam para os seus estados, para as suas unidades da federação. Eu acho que deveria ser uma coisa mais assim, não precisaria ser só apenas terça e quarta. Acho que poderia ser, sei lá, no mínimo de segunda a quinta, entendeu? E deixaria sexta, sábado e domingo para você atender ao estado, alguma coisa assim. Mas eu acho que isso renderia muito mais. Agora, apenas 2 vezes na semana e ainda com 2 recessos num ano. Consideráveis. E isso acontece em outros poderes, porque claro. Isso se replica no Judiciário, no Ministério Público. Sim. Mas quem ganha com isso? E quem perde com isso? Né? Aí nós temos aí muitas vezes reclamamos que a justiça é célere ou que é lenta, mas o que faz ela ser célere ou lenta? Eu vejo que no aspecto legislativo, os parlamentares, nós temos que fazer meia-culpa. Nós temos um Código de Processo Penal que tem uma universalidade de recursos. Então, os advogados utilizam todos os recursos que eles podem, às vezes meramente procrastinatório, protelatório, para retardar. E aí a família da vítima acha que ela está sendo condenada duplamente com razão. Porque aí o único condenado é ela, que ela sofre pela dor da perda e pela dor da impunidade, porque ela vê o processo se arrastando por Mas, de outro lado, no aspecto administrativo, você vê como que pode um judiciário, um Ministério Público ter 2 férias, etc., o legislativo com 2 recessos e assim sucessivamente. Quando a população, nós temos essa desigualdade. Nós acabamos de aprovar uma reforma da Previdência que, você me perdoe, ela foi perversa. Ela veio com um discurso de que vai gerar emprego ou renda, e que não é isso. Ela veio com um discurso que está acabando com o privilégio, mas que não vai acabar com o privilégio. Já tivemos em 2017 uma reforma na CLT que acabou com os direitos de vários trabalhadores. Agora vem com essa reforma da Previdência que não incluiu várias categorias que mais ganham. Então você vê que o destinatário ali é justamente o pobre, não é a pessoa, o funcionário público que ganha um alto salário, não é outros poderes. Dificilmente de ser atingido. Não, dificilmente. Senador, para nós encerrarmos aqui a nossa conversa, que aliás está agradabilíssima, eu gostaria que o senhor falasse um pouco quais são os seus projetos, tanto pessoais como das suas atribuições do Senado para esse ano aqui de 2020, que está só começando, né? E o que o senhor tem em mente aqui para esse ano? Bom, na verdade, Bira, eu queria muito agradecer essa oportunidade, eu queria deixar um recado para a população capixaba, que eu sou extremamente grato, que ela entenda também que você às vezes nunca agrada a todo mundo, por melhor que você tente fazer, você sempre desagrada um lado, desagrada o outro, mas que a população pode ter a plena convicção de que eu posso errar, mas é por boa fé, é na certeza de que eu estou agindo no anseio daquilo que é melhor para a população brasileira. Às vezes, muitos políticos têm uma determinada postura, mas é uma postura populista. É para jogar para a população aquilo que ela quer ouvir
e não o que efetivamente necessita, né? Então, o que eu quero é isso. Se você me perguntasse o meu sonho enquanto senador, era lutar para diminuir esse abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. É para dar luz e vida a essa garantia constitucional que está desde 1988, que todos terão direito à saúde pública de qualidade quando as pessoas estão morrendo nos corredores das hospitais públicos. É gerar emprego e renda, é fazer uma reforma tributária que seja justa, é instituir impostos sobre grandes fortunas, que passou da hora, é aprovar um pagamento por serviço ambiental. Se você está preservando, você tem que receber um incentivo. É entender que é perfeitamente possível gerar emprego, alavancar a economia, mas com sustentabilidade, que nenhum radicalismo, nenhum extremismo, nenhuma polarização é saudável numa democracia e que só quem vai perder com isso é a população. Nós temos que entender que nós temos que lutar para fortalecer essa espinha dorsal do verdadeiro Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Perfeito. Senador, eu só posso agradecer realmente, como eu estou com muita alegria ter recebido o senhor aqui no nosso estúdio para gravar essa entrevista aqui para o canal Vida e Performance. Eu desejo para o senhor uma boa semana aí, que o seu mandato vá até o final com várias realizações, com várias entregas que atendam o anseio da população, não só também a capixaba, como a brasileira, né, que nós todos precisamos. Eu que agradeço, Bira, quero desde já te desejar um feliz aniversário e também deixar claro o seguinte, eu louvo muito esse tipo de iniciativa, porque você está dando luz àquilo que eu gosto sempre de falar, que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformá-la. E você está transformando com esse canal, levando até aquela pessoa que está nos assistindo a possibilidade de esclarecer, de entender o que é, qual o papel de um político, o que ele representa para aquela sociedade e a partir daí cobrar dessas pessoas, porque nós temos responsabilidade e devemos ser cobrados. Nós pecamos e não só por ação, mas por omissão. Aliás, isso está expresso lá no artigo 13, parágrafo 2º, alineado do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então está de parabéns o canal, a iniciativa, e eu acho louvável. Eu queria que muito mais pessoas exercessem esse direito de cidadania. Senador, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Pessoal, olha, se inscrevam no canal, curta esse vídeo, compartilhem. Agradeço mais uma vez vocês terem assistido essa entrevista aqui tão fantástica com o senador Fabiano Contarato, um dos senadores aqui com o melhor número de votos aqui no Espírito Santo. Muito obrigado, um grande abraço, Vida e Performance. Beijo a todos, que Deus nos abençoe.